Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, a menina que vem e que passa, um doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado. Olá pessoal, P4BLA Gustavo. Bem, esse vídeo nós vamos falar um pouquinho mais sobre o DMR. O que acontece, né? Muitos colegas estão vindo do PX, muitos colegas estão vindo do radioamadorismo, muitos colegas estão chegando agora no digital e tem muitas dúvidas, estão surgindo muitas dúvidas. Eu recebo muitas perguntas, né, a respeito do DMR. E colegas que têm muito tempo aí de radioamadorismo. Eu, por exemplo, desde 1976 eu fui radioamador. Tá? Tudo bem que depois eu parei um pouco, mas em 76 eu fui radioamador, fui PX, tá? Tenho o diploma aí, o primeiro conteste da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, em 1978. Então a gente que tem muito tempo aí de estrada, a gente que está há muito tempo, quando encontra o digital com tantas informações, com tantas siglas, tantas letrinhas, né? Uma sopa de letrinhas, complica bastante. Então esse vídeo é para isso, é para tentar clarear um pouco mais e trazer mais informações aí para os colegas radioamadores que estão chegando agora no digital. Tá? Então eu queria pedir para você se inscrever no canal P4BLA no YouTube e não esquecer de deixar o like. Então o objetivo do vídeo é traduzir o DMR para os radioamadores, né? E a gente vai tentar, de uma forma simples, uma linguagem mais simples, trazer mais informações, principalmente nos pontos que geram mais dúvidas. Hoje em dia é uma sopa de letrinhas, né? A quantidade de NXDN, Color Code, CDMA, YSF, M17, é muita informação, D-Star, PA-Star. Então quem vem do radioamadorismo, quem vem do PX e quem está chegando agora, tá, aos modos digitais, encontra muita dificuldade, como eu encontrei. Eu estou há 2 anos e meio de volta aí no radioamadorismo, então encontrei muitas dificuldades, né? O que a gente precisa para falar no DMR? Você tem que ser radioamador, você tem que ter um ID DMR, tá? Preferencialmente ter um rádio DMR, um ponto de acesso à rede mundial de radioamadores. Também dá para você acessar o radioamadorismo através do celular, com um aplicativo, tá? É claro, você tem que ter radioamador e tem que ter o ID DMR, mas você pode usar o DroidStar, o Mumble, você pode usar no Windows o DudeStar para acessar o DMR. A quantidade de informações que vem é muitas siglas: MMDVM, Color Code, Private Call, Roseline, Bear, Loss, PA-Star, servidor, zona, canal, CPS. Então nós vamos discutir cada item desse aí, tá? Nós vamos passar por cada item desse aqui de uma forma mais objetiva, mas eu vou tentar aí trazer informação de cada item. Então, começando aqui por os 3 primeiros: MMDVM, Brandmaster, Short Message. MMDVM, o que é isso? É Multimode Digital Voice Modem. É aquela plaquinha, é um transceptor de 10 miliwatts, que pode ter uma antena ou 2 antenas. É o do hotspot, tá? Ele usa o MMDVM. Ele tem baixa potência, tem 10 miliwatts, tá? E é utilizado como ponto de acesso à rede Brandmaster. Brandmaster, o que é Brandmaster? Brandmaster é a rede mundial de radioamadores. Tá? Tem 45 países interconectados via fibra ótica, através de data centers, que são infraestruturas aí, prontas, são nuvens. Tá? Esses 45 países, 46 países interconectados, formam a rede mundial de radioamadores, que é a Brandmaster. Tá? SMS o que o pessoal conhece aí como torpedo, né? Então o rádio, alguns modelos de rádio têm esse recurso de SMS, tá? TG, o que é TG? Talk Group, ou grupo de conversação, tá? São salas onde acontecem os bate-papos, os QSOs. Você combina, existem rodadas temáticas semanais, em determinadas salas. Você combina as salas e em determinado horário e dia você reúne e encontra os colegas lá para bater um papo. Tá? Um identificador digital. Tá?
E os 3 primeiros números determinam o país. Então, por exemplo, 214 é Espanha, 222 é Itália, 724 Brasil, 268 Portugal, 404 Índia, 440 Japão, 730 Chile, e aí vai. Tá? Todos os países que estão interconectados e fazem parte da rede mundial de radioamadorismo utiliza esses 3 números, e sempre esses 3 números representam a sala de conversação nacional. Então, por exemplo, o 724 é a TG Brasil Nacional. Então, seria o local onde você entra, faz uma primeira consulta e solicita um QSY para mudar para uma outra TG. Tá? Slot e ecoteste. Slot e ecoteste. Vamos falar sobre slot. O que acontece? O DMR usa a tecnologia TDMA, tá? Que é Time Division Multiplex Access, multiplexação na divisão no tempo. Tá? Então usa modulação 4FSK, 2 bits por símbolo, 9.600 kbps, utilizando a banda de 12,5 kHz. O que acontece? O DMR é o único modo digital que você consegue ao mesmo tempo, porque ele divide os slots em intervalos de 60 milissegundos. Então, de 60 em 60 milissegundos, você tem um slot. Slot 1, depois vem slot 2, slot 1, slot 2, e daí você consegue multiplexar as duas conversações, tá? Na mesma frequência. Ecoteste. O que é ecoteste? Ecoteste é um recurso de teste em loop do DMR. Ele tem uma TG, que é 724.997. Então, o ecoteste é feito em uma TG, um talk grupo, tá? Tem uma sala específica, tá? Uma chamada específica para você fazer o ecoteste. Tá? Então, é uma chamada privada, o ecoteste. 724.997, você conecta no servidor, sua voz vai até a Brandmaster e volta. Então, é um recurso de teste aí muito interessante. Vamos falar sobre disconnect. Quando você se conecta a uma sala de bate-papo, você fica preso a essa sala. Para que você possa ir para outra TG, você tem que se desconectar dessa sala. Para desconectar, você tem a TG 4000. Tá? 4000 é o código que você vai digitar no seu rádio e apertar o PTT, tá? Para que possa se desligar, se desconectar da sala. Color Code, ou código de cores, né? O Color Code ele vai de 01 a 15. Tá? Isso aí é como se fosse no analógico o subtom DCS de um repetidor. Para você poder entrar no repetidor, para você ser reconhecido, você tem que colocar o Color Code. E na Brandmaster, no caso do DMR, é sempre Color Code igual a 1. Então isso aqui sempre vai ser igual a 1. Repetidora digital. O que vem a ser a repetidora digital? Repetidora digital é o ponto de acesso. É uma infraestrutura onde você tem uma cavidade ressonante, no caso um duplexador, você tem 2 transmissores, um transmissor e um receptor de FM, uma placa MM-DVM, uma Raspberry conectada à internet. Tá? E com isso ele se torna um ponto de acesso à Brandmaster. Então você pode, com o seu HT, acessar diretamente a Brandmaster utilizando uma repetidora DMR, tá? Uma repetidora digital. Aí aqui é um exemplo, um desenho rústico, né, do que vem a ser a repetidora digital. No alto do morro, o colega radioamador coloca uma infraestrutura lá, com rádio, com antena, com tudo. Então, você com seu radinho DMR, você acessa essa torre, essa infraestrutura, essa antena, que está conectada à internet e à rede Brandmaster. Daí você consegue acessar qualquer país que faça parte da rede mundial de radioamadores. Japão, Estados Unidos, China, Alemanha, Portugal, a hora que você quiser.
sem problema de propagação. Isso aí é um exemplo aí de uma foto do site dvbrasil.com.br de um repetidor DMR. Está aí, ó, um duplexador, o cooler, o MMDVM, a fonte, os diversos itens que compõem aí um repetidor DMR. Tá? Vamos ver agora dashboard e private call. O que é o dashboard ou painel de controle? É o painel de controle do seu hotspot, tá? Do seu ponto de acesso. Você consegue acompanhar todos os contatos que são feitos no seu ponto de acesso através do dashboard. Tá? Então, o dashboard é painel de controle do hotspot. Tá? E você acessa por esse código aqui, ó, pi-star.local/ no seu navegador. Contato privado ou private call. Como o nome diz, é um contato privado. Você quer falar com um colega específico. Então você coloca o identificador digital do colega, começa por 724, né? O meu, por exemplo, é 7242592. Coloca o meu ID DMR e aperta o PTT. Aí você faz uma chamada privada, tá? Exclusiva para esse colega radioamador. Roseline. O que é o Roseline? O Roseline é um recurso que surgiu na Brandmaster para você escutar o radioamador. Você não precisa ser radioamador para ouvir as conversas entre radioamadores. Basta você ter instalado no seu celular Android o aplicativo Roseline, ou então você acessar via Brandmaster Network, tá? Você tem o endereço aqui também, rose.brandmaster.network. Você acessa o Roseline, tá? Que você consegue escutar todos os bate-papos do DMR, do digital, no mundo todo. Tá? Você pode selecionar também uma sala específica, digitando o número da sala. Vamos falar agora sobre BER, Loss e o Retevis. O que vem a ser o BER? BER vem do inglês, né? Bit Error Rate, é taxa de erro de bit. O hotspot e o rádio, eles podem ter alguma diferença de frequência, e essa diferença de frequência cria um erro no sinal de dados, no sinal transmitido. Isso é a taxa de erro de bit, é o BER. Tem como você ajustar esse BER, tá? Existe uma forma. Então, ao conectar o DMR ao hotspot, se você tiver com uma taxa de erro de bit alta, maior que 1%, sua modulação pode ficar ruim. Você poderá ter problemas para se comunicar. E o ajuste é feito no offset do hotspot. Tá? Então, teremos BER elevado se o hotspot estiver com um pequeno desvio de frequência do rádio DMR. Basta 40 Hz, é o suficiente aí para ter começar a ter taxa de erro. Tá? Loss é perda. Aqui é perda braba, aí você está tendo uma perda de internet severa. Tá? Então é o loss. Quando aparecer loss é porque isso é perda. Retevis é uma marca chinesa, é um fabricante chinês, é uma marca de fabricante chinesa de rádios, de comunicação, de analógico e digital. Tá? Então a Retevis é um fabricante chinês de rádios de baixo custo. Vamos passar agora para a segunda coluna, né? TDMA, DMR, YSF, vamos lá. Começar aqui no TDMA. A sigla TDMA vem do inglês, Time Division Multiplex Access, que significa acesso múltiplo por divisão de tempo. O DMR usa o TDMA, tá? Dividindo a frequência em 2 intervalos de tempo. Ou seja, numa comunicação, num canal DMR, você pode ter 2 pessoas falando ao mesmo tempo na mesma frequência. Tá? DMR, o que é DMR? Rádio móvel digital. O rádio móvel digital, ou DMR, é um padrão europeu, tá? Que foi criado pela ETSI, tá? Em 2005. O DMR ele não foi criado inicialmente para o radioamador, ele foi criado para atender a indústria, para atender o comércio, para atender as empresas. Por isso, ele não é tão complicado assim, é tão difícil de você programar, é tão difícil de você entender, porque ele não foi concebido para o radioamadorismo.
Agora existem recursos como o OpenGD77 que tornam o DMR mais amigável. Mas o DMR é um padrão utilizado por 15 milhões de pessoas no mundo. Tá? Ele usa a modulação 4FSK. Tá? Na frequência a gente tem 2 slots, tá? Na mesma frequência, a 9.600 kbps, 9,6 kbps, ocupando uma banda de 12,5 kHz. Vamos ver agora YSF, P25, NXDN e D-Star. Eu estou correndo, falando um pouco rápido, porque tem muita coisa para a gente ver. Tá? YSF é um sistema IAESO System Fusion. Tá? É um sistema digital da IAESO. O IAESO, diferente do DMR, ele foi concebido, esse padrão foi concebido pelos japoneses, tá? O Fusion foi concebido pelos japoneses para o radioamadorismo. Então, ele é todo ajustado, tem uma série de recursos que não tem no DMR. Tá? Então, o YSF é um padrão digital exclusivo do IAESO. Por isso, o rádio é muito caro. O rádio acaba se tornando caro. O DMR não, é um padrão aberto, então qualquer um pode fabricar. Por isso os chineses fabricam. Esse YSF só a IAESO no Japão fabrica. P25. P25 é acesso múltiplo por divisão de tempo também. O P25 ele foi desenvolvido por profissionais de segurança pública nos Estados Unidos, em 1989, para aplicação em segurança pública, serviço público comercial. É utilizado mais nos Estados Unidos. NXDM é um acesso múltiplo de divisão de frequência, é um FDMA, semelhante ao YSF. FDMA foi desenvolvido em 2013 pela ICOM, Kenwood Corporation. É um sistema digital usando modulação FSK. D-Star é uma tecnologia digital para radioamador. Isso foi concebido para radioamador. É uma especificação de protocolo digital de voz para radioamador. O sistema foi desenvolvido no final da década de 90 no Japão, tá? Pela ICOM. É bastante utilizado e de grande qualidade. É claro que não tem comparação com o DMR. O DMR tem muito mais usuários. Modo promíscuos. O que vem a ser modo promíscuo? O modo promíscuo, ou modo monitor, o rádio programado no modo monitor, ele permite que você ouça todas as conversas DMR numa determinada frequência. Tá? Então, por exemplo, você bota ele para monitorar e coloca ele em modo monitor ou modo promíscuo. Ele vai ficar com o color code desligado e o slot desligado. Então, ele vai ouvir qualquer conversação digital que não seja criptografada. E com isso você pode ouvir aí ambulância, você pode ouvir bombeiro, você pode ouvir vários modos de comunicação utilizando aí o modo promíscuo, tá, no DMR. Raspberry. O que vem a ser Raspberry? Em inglês significa framboesa. É um microcomputador usado em universidades, em pequenos projetos de automação, semelhantes a um pequeno computador que você tem em casa no trabalho. A diferença é que esse dispositivo ele é compacto, possui todos os componentes de um computador, montado numa pequena placa. E ela é utilizada, esse Raspberry, para montar o seu ponto de acesso, seu hotspot, ponto quente, né? É o ponto de acesso. Hotspot dual. O que vem a ser o hotspot dual? Hotspot dual é o hotspot que tem duas antenas, são 2 transceptores, um transceptor por antena. E com isso você pode ter 2 rádios falando simultaneamente na mesma frequência, um no slot 1 e outro no slot 2. Tá? Jumbo Spot. Jumbo Spot é o hotspot com apenas uma antena, aquele que tem uma anteninha só. É chamado de Jumbo Spot, é o hotspot com uma antena, programado com a mesma frequência na transmissão e na recepção. Só desconecta do talk grupo com o TG4000. Se você não der TG4000, você fica preso àquela sala de conversação. Cartão micro SD e PI Star.
Cartão microSD é o cartão de memória de 8, 16 ou 32 GB usado no hotspot, que é o seu ponto de acesso. Ele fica inserido na placa Raspberry ou placa Orange Pi, tá? Com o programa PI Star, ou W0CHP agora, né, que chegou mais recente. O PI Star, o que vem a ser o PI Star? O PI Star é uma imagem do software construído para Raspberry Pi, produzido pela Raspberry Pi Foundation. O conceito do programa é simples, ele fornece os serviços complexos de voz para o radioamador digital, MM-DVM, de uma forma que torna facilmente acessado para qualquer um que esteja apenas começando, mas torna configurável o suficiente para ser usado por aqueles que já detêm um conhecimento aí bom de programação. Tá? OpenGD77. Isso é fantástico. Tá? O OpenGD77 é um recurso que eu recomendo para os colegas que estão chegando agora. Tá? É um programa, é um firmware desenvolvido por um grupo de radioamadores na Europa, para aperfeiçoar os rádios DMR. O rádio DMR é um rádio que veio sem recurso nenhum. Por quê? Porque ele foi concebido, ele foi construído, ele foi desenvolvido, o protocolo, para atender a indústria, o comércio, as empresas. Não foi feito para radioamador como um IAES ou um ICOM. Tá? Então ele é muito duro. Já o OpenGD77 te traz uma série de recursos, controle de potência, controle de volume de microfone, filtros de recepção, controle de luminosidade do painel, uma série de recursos que você tem, tá, que você só tem em rádios de qualidade como o IAES ou o ICOM. Tá? Então o OpenGD77 ele funciona em alguns rádios, não em todos. Tá? Tem o GD77, o Baofeng DM1801, o DR1801, que está chegando agora, que você acha, ele não funciona com o OpenGD77, só o DM1801. Tá? O Baofeng RD5R funciona, o Retevis RT3S, o TYT MD9600, o DM1701 e outros modelos aí que estão lá no site opengd77.com, que vocês podem acessar. Vamos falar um pouquinho sobre rádio digital e Baofeng. Rádio digital, né? O rádio digital, a nossa voz é captada pelo microfone, ele passa por um processo de digitalização para depois ser modulada pelo padrão de codificação 4FSK. Tá? No DMR ocupa aí um espaço de 9.6 kbps e uma largura de banda de 12,5 kHz. E aí pode ser transmitido por amplificadores de RF, FM, convencionais, assim, iguais aos usados no analógico. Na recepção o processo é inverso, até que o áudio chegue no alto-falante. Tá? Baofeng. O que vem a ser Baofeng? Baofeng é a marca, é um fabricante chinês de rádios de baixo custo. Tá? Então os rádios Baofeng são rádios aí, por exemplo, o DM1801, que você não acha mais para comprar, né, que aceita o OpenGD77, o DR1801 não funciona no OpenGD77, mas, por exemplo, o DM1701 funciona no OpenGD77, tá? E mais alguns rádios aí também funcionam no OpenGD77. Servidores. O que vem a ser servidores? A Brandmaster ela é interconectada através de servidores. São 48 pontos de interconexão no mundo inteiro, ligados via fibra ótica. Tá? Essa é a rede Brandmaster de radioamadorismo. Quando você fala na sua cidade, no interior aí de São Paulo, você pode ser ouvido por qualquer parte do mundo dentro da rede Brandmaster. Então, os servidores são computadores especiais que formam o corpo de um data center. Nesse caso, são computadores de alta performance e excelente desempenho que estão prontos para receber alto índice de requisições e capacidade de memória. Os servidores não podem ser comparados com computadores normais, pois enquanto computadores são utilizados para atividades diversas, o servidor tem um objetivo específico.
tá? E são instalados em data center. Aqui no Brasil, o nosso data center fica em São Paulo e tem 8 servidores instalados no data center da Brandmaster. Aí um exemplo de um data center, tá? Onde você tem os servidores, são esses painéis aí. Tá? Então, o data center é uma infraestrutura onde você tem energia essencial, você tem grupo motor gerador, você tem equipe de manutenção, você tem servidores redundantes, você tem uma série de recursos, tá, que fazem com que a rede Brandmaster, a rede mundial de radioamadorismo, opere continuamente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Vamos agora para a terceira coluna aqui, ó. Qual é o significado? Code plug, CPS, contatos, group call. Vamos lá. Então, qual é o significado de ID DMR? Identificador digital. Tá vendo? O ID DMR é o identificador digital. É um número único atribuído a você por uma equipe chamada da RadioID.net. Quando você tira a sua licença de radioamador, que você tem o seu COER e sua licença de radioamador, você manda para esse endereço aqui, ó, radioid.net, e pede um identificador digital, um ID DMR. Eles vão mandar para você em 3 dias, eles mandam. Basta você mandar uma cópia do seu prefixo, da sua licença e do seu COER. Aí você recebe o identificador digital, que é o seu ID DMR, que você tem que programar no seu code plug. O que vem a ser code plug? Antigamente, tá? No passado, os rádios antigos, eles utilizavam um plug que vinha com o código dos canais. Então passou-se a utilizar essa nomenclatura code plug, tá? Em função de no passado, tá, os rádios terem esse tipo aí de recurso. Então, o code plug é a programação do seu rádio, é o modo estruturado de talk grupos de conversação, de salas de bate-papo que são escolhidas por você, usando um programa que é chamado de CPS. Tá? Esse programa CPS é um programa fornecido pelo fabricante. A construção do code plug é muito pessoal do radioamador. Você que vai escolher aonde você quer falar. Tá? No code plug você inclui o seu prefixo, o seu ID DMR e os grupos de conversação que você pretende conversar, pretende falar. Tá? E você vai criar também zonas e vai criar contatos. Esse diagrama ele explica um pouquinho melhor. Quando você for montar o seu code plug, o primeiro passo é você escolher sua lista de contatos, ou seja, quais são as salas de bate-papo que você quer conversar. Eu quero conversar no 724, eu quero conversar na TG Bahia, eu quero conversar na TG Nordeste. Então, para cada contato, você tem que criar um canal. Nesse canal que você vai criar, você tem que escolher a potência, você tem que escolher o color code, que vai ser sempre 1, igual a 1. Você tem que escolher o slot. Só a TG 724 usa slot 1. Todas as demais tem que usar slot 2. Então você vai colocar lá slot 2. Você vai programar as zonas. Vamos supor que você tenha hotspot e use repetidora. Então você vai criar uma zona de hotspot e uma zona de repetidora. E nessas zonas vão ter os canais, tá, que você escolheu para bater papo. Tá? Então isso aqui é um diagrama que mostra assim, resumidamente o que é um code plug. Tá? Que é o recurso que você coloca no seu rádio digital para poder falar no DMR. Tá? Então vamos agora a CPS, Contact e RX Group Call. CPS, o que é? O CPS é o software de programação de usuário, tá? Customer Programming Software. É o programa fornecido pelo fabricante que permite a criação do code plug. Então, para você montar o seu code plug, você precisa desse programa que vem junto com o rádio. Tá? Esse programa é fornecido pelo fabricante, pela Baofeng, pela Retevis. E é esse programa que você vai usar para montar, para escolher as salas de conversação, para montar o seu code plug. Contatos. Os contatos são as salas onde você pretende bater papo. Onde você quer bater papo? Eu quero bater
papo na TG de Santos, eu quero bater papo na TG de Minas Gerais, na TG de Salvador, na TG da Bahia. Então, esses são os contatos que você escolheu, tá? Então, para cada contato, você vai criar um canal. RX Group Call. Alguns rádios exigem, a maioria não pede o RX Group Call. É o grupo de chamada de RX. Na elaboração do Code Plug, é a seleção de grupos de conversação por região ou por área de interesse. A maioria dos rádios não necessita dessa programação. Alguns pedem essa programação. Vamos falar agora de channel e zona. O que é channel? Canal, né? Para cada contato que você escolher, para cada sala de bate-papo, você tem que, no Code Plug, você tem que criar um canal, tá? Esse canal, ele fica programado com a frequência da repetidora, DMR, ou do hotspot, tá? Além de outros parâmetros, como slot, color code, o ID DMR, identificador digital DMR, você tem que ajustar também a potência de transmissão, tá? O nome do canal você vai escolher também, e você pode inserir no Code Plug 700 contatos, sejam eles digitais, TG privada ou usar apenas o hotspot. Se você for colocar 700 contatos, você vai precisar criar 700 canais, tá? Isso que eu estava querendo dizer aqui, tá? Então, para cada canal, para cada contato, você tem que ter um canal. E a zona é o local onde você organiza os seus canais, tá? O local onde você agrupa os seus canais. Então, vamos supor que você tenha hotspot e tem a repetidora. Então, você vai ter canais ligados ao hotspot, ao ponto de acesso, e canais ligados à repetidora. Então, zona é para isso, é para escolher os canais. Região agora, né? Região. No mapa de grupos de conversação do Brasil, você tem as regiões, ó, grupos regionais. Você tem aqui, ó, região norte, região nordeste, região centro-oeste, região sudeste e região sul, tá? Então, nesse mapa aqui é o mapa Grupo Brasil, onde você tem aí os grupos regionais, tá? Onde tem rodadas aí semanais. Display Nextion. O que é Display Nextion? O Display Nextion é o display que você coloca no hotspot, tá? Ele é fabricado na China e muito utilizado nos hotspots. Ele é fabricado pela empresa Nextion, tem vários tamanhos, tá? E você escolhe o tamanho, o conteúdo da tela, já está mais ou menos pronto. Você baixa e instala esse programa aí, essa tela no seu hotspot, no seu ponto de acesso. E case, o que é case? Case é a caixinha onde você vai colocar o seu hotspot. Esse hotspot aqui, ó, tá muito bonitinho, é da C4 Labs. Ele vem, ó, que nem um Lego, ele vem assim, ó, para você montar. Então, case é a caixa onde você vai montar o hotspot, tá? É o case. TIE, o que é TIE? Então, vamos falar agora sobre os TIE, né? O TIE é o seguinte: o padrão DMR, ele criou TIE, que são níveis de uso do rádio DMR. Tá? O TIE 1 e TIE 3 não são utilizados no DMR. O DMR interessa o TIE 2. Tá? Esse aqui é para baixa potência, isso aqui é para comunicação em grupo, em troncal. Tá? Então, o TIE 2 é o rádio DMR que a gente utiliza. Tá? Então, quando falar em TIE, o rádio DMR, fique atento se o seu rádio atende o TIE 2. Tá? Esse é o mais importante, é o TIE 2. Vamos falar em password e hotspot security. Password é a mesma coisa que senha, né? A senha é usada para acessar um site, uma aplicação. Então, você tem a senha da Brandmaster Network. Então, para você acessar a Brandmaster Network, você tem uma senha, tá? E você tem uma outra senha que é chamada de Hotspot Security, tá? De segurança do hotspot. Então, na Brandmaster, você vai ter duas senhas. Você vai ter uma senha da Brandmaster Security Network, para você acessar a Brandmaster, e uma segunda senha do hotspot, que é Hotspot Security. Tá? Essa senha do hotspot, a gente recomenda que não utilize caracteres especiais, que seja uma senha simples, tá? Com números e letras, tá? Porque costuma dar problema quando você coloca
caracteres especiais. Vamos falar em APRS. APRS é um sistema automático de localização que alguns rádios disponibilizam. Automatic Packet Report System, sistema de reportagem automático por pacote. Tá? Então, é um sistema de localização, tem que ter o GPS para funcionar. Tá? E o rádio digital precisa estar com o serviço APRS ativado com o GPS. Então, com isso, nós olhamos as 3 colunas de itens que são muito utilizados no DMR. São todos os itens? Não, tem mais coisa, essa sopa de letrinha. Tá? Mas a gente procurou ver as principais itens que compõem o DMR, tá? De uma forma simplificada. Você tendo dúvida, veja o vídeo novamente, tá? Você tirar suas dúvidas. A rede Brandmaster, como eu falei, é uma rede que é composta aí por 48 pontos de interconexão. São 48 pontos onde tem servidores. Por exemplo, o Brasil, que é uma dos pontos, que aqui, por exemplo, seria o 3, aqui tem 8 servidores, tá? No data center de São Paulo, da Brandmaster. Tá? E ele é interconectado através de um protocolo de alta velocidade chamado Fast Forward. Tá? O digital, o DMR, ele funciona da seguinte forma: o seu rádio digital acessa um ponto de acesso, que é o hotspot, né? O hotspot se conecta à internet, e a internet tem uma porta lá na Brandmaster Mundial. Tá? A Brandmaster Mundial não tem nada a ver com a internet. Tá? Ela é uma interconexão via data center. São interconexões de data center através de fibra ótica e um protocolo de alta velocidade. Tá? Essa é a rede mundial de radioamadores. Quando você acessa uma TG, você coloca essa TG disponível no mundo todo, em toda a rede Brandmaster, em toda a rede mundial de radioamadores. O acesso pode ser acesso através de um hotspot, de uma antena, 2 antenas, aqui ele tem 2 das antenas, podia ser de uma antena, ou através de uma repetidora digital. A repetidora digital você conecta através de uma torre, de um repetidor digital, são 2 frequências, tá? Que por sua vez se conecta à internet e vai para a Brandmaster também. Então é outra forma de você acessar via RF, tá? O ponto de acesso. O hotspot você também acessa via RF, tá? Você conversa com o transceptor que tem no hotspot. Os repetidores DMR estão espalhados no mundo todo, então no mundo inteiro você tem repetidores aí DMR, tá? Aí mostra mais um print screen da tela da Brandmaster Network, tá? Mostrando aí quantidade de repetidores aí ativos no mundo todo, tá? Esse é o mapa de Talk Group Brasil. Aqui são todos os sites, todas as TGs do Talk Group Brasil, que você pode programar no seu CodePlug através do CPS, que é o programa de programação do CodePlug. E aqui são as repetidoras, que você também pode escolher colocar no seu CodePlug, e você pode acessar via hotspot ou via repetidora. Tá? Você também acessa a sala da repetidora pelo número, pelo ID da repetidora, pelo identificador digital da repetidora. Você pode entrar num bate-papo, por exemplo, lá em Jundiaí, na repetidora de Jundiaí, através do código de Jundiaí, do CodePlug aqui de Jundiaí. Tá? Eventos semanais. Tem uma série de eventos semanais. Você não é radioamador ainda, você pode escutar. No Roseline, você bota lá, ó, segunda, sexta-feira, 6h30, na TG 7244, você vai ouvir aí todo dia o Café no Rancho. Tá? Então tem uma série de encontros semanais e diários, tá? Que você pode participar, mesmo não sendo ainda radioamador. Tá? São eventos semanais que podem ser escutados pelo Roseline, no computador ou no celular Android, com o aplicativo Roseline. Queria agradecer a participação de todos,
pedir para se inscrever no canal P4BLA, não esquecer de marcar um like no vídeo, né? Até o próximo vídeo. Valeu!